Tudo bom, gente? Professor Ronaldo. Hoje trataremos da Primeira Guerra Mundial. Para entender esse importante conflito, vamos falar dos fatores históricos, seus antecedentes. É claro que o expansionismo industrial, verificado no século XIX e no início do século XX, tem a ver com esse processo, vai permear todo esse processo. O desenvolvimento tecnológico, que também vai chegar no setor militar, ele exigia dessas potências industriais constante disputa por mercados consumidores, produto primário, área para investimento de capital excedente, para acomodação de população, E isso faz com que nações europeias e também os Estados Unidos disputassem áreas coloniais dentro daquele contexto de imperialismo do século XIX. Nesse contexto, o nacionalismo será utilizado como uma espécie de combustível ideológico, certo? Essa visão nacionalista, ela vai ser associada aos interesses econômicos, estratégicos, militares desses grupos econômicos, desses Estados-nações que estão disputando essas áreas estratégicas, as áreas coloniais. O que seria o interesse de um grupo econômico ou de um próprio país será associado aos interesses individuais. Então passa a ser parte da obrigação de um cidadão lutar em nome dos interesses da sua pátria. Outro importante fator que está associado a esse conflito são as unificações tardias, Itália e Alemanha, mas principalmente a unificação alemã. Devemos lembrar que por volta de 1870 a Alemanha surge como um Estado unificado, mas é aquela brincadeira, surge um pitbull novo na área, surge uma potência, a Alemanha já nasce gigante. Ela já nasce com condições econômicas e até militares de confrontar potências como Inglaterra e França, que já estavam naquela corrida há mais tempo. Podemos lembrar que por volta de 1900, a produção de aço da Alemanha já rivaliza com a produção de aço da Inglaterra. Portanto, quando a unificação alemã se concretiza, eu costumo dizer que aquele frágil equilíbrio que existia entre as potências europeias, ele se perde. Normalmente, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, quando eu falo de unificação, eu fecho essa questão pedindo lá que os alunos façam uma associação entre a unificação tardia da Alemanha e a Primeira Guerra Mundial. Se verificarmos essa partilha colonial, que estávamos falando aqui no imperialismo, a Alemanha vai encontrar um mundo colonial, um continente africano, um continente asiático, onde seus rivais, principalmente Inglaterra e França, saíram beneficiados. O conflito, de uma certa maneira, vai permitir à Alemanha, pela via militar, questionar esse tipo de favorecimento, buscando defender seus interesses através da via militar. E lembrando dessa questão da partilha colonial, onde alguns saem favorecidos e outros saem prejudicados, podemos lembrar da formação das alianças militares, podemos lembrar da formação da Tríplice Aliança, que no caso aproxima essas nações que de uma certa maneira saíram prejudicados nessa partilha colonial. Então vemos Alemanha, Áustria e Itália próximas, formando uma aliança militar, certo? Do outro lado, rivalizando com essa aliança, pegaremos de uma certa maneira nações que saíram beneficiadas, Inglaterra e França. Tem a participação também do Império Russo. Não podemos chamar de jeito nenhum o Império Russo uma potência industrial, mas por questões econômicas, por interesses estratégicos, a Rússia estava próxima naquele contexto da Inglaterra e da França. Portanto, rivalizando com uma outra aliança militar, no caso, como eu disse, que aproxima alemães, italianos e austríacos. Nessa tríplice entente, que é a aliança militar que envolve ingleses, franceses e o Império Russo, também tem a participação da Sérvia. A Sérvia tinha um acordo bilateral com a Rússia. Então podemos dizer que nessa tríplice aliança não é tríplice, nem por lado da entente, certo? Por quê? Porque tem uma quarta participação, no caso da Sérvia. E no caso da Tríplice Aliança, também tem uma questão aí, porque a Itália, na verdade, ela se coloca neutra, E em 1915 ela vai mudar de lado, certo? Seduzida por propostas que a Inglaterra e a França fazem, que posteriormente trataremos. Essa formação de alianças, ela é importante para entender por que num determinado momento esse conflito vai tomar um caráter continental, posteriormente, com essa guerra extrapolando as fronteiras da Europa. Porque no início, esse seria um conflito regional.
envolvendo dois países, no caso Áustria e Sérvia. Mas por culpa dos compromissos firmados nessas alianças militares, a coisa vai extrapolar, certo? Não ficará presa somente à questão balcânica, que é exatamente o que nós vamos falar agora, tá? Falei de Sérvia, falei de Áustria e imediatamente fui para cá. A questão balcânica. Questão balcânica porque isso tem a ver com uma região geográfica, a Península Balcânica, onde alguns historiadores chamavam isso de barril de pólvora da Europa. Por quê, Ronaldo? Porque nessa área específica, geográfica da Europa, muitos interesses econômicos, nacionalistas entrarão em conflito. Eu costumo brincar que aqui nessa região tem muito cacique para pouco índio, tem muita abelha para pouco mel, ou seja, muitos interesses conflitantes, tá certo? Ronaldo, quais são esses interesses? De cara, devo lembrar que boa parte dessa região aqui fazia parte do antigo Império Turco-Otomano. E desde o final do século XIX, esse império estava em processo de decadência, ele estava se fragmentando. Dessa fragmentação, nessa região balcânica, apareceram territórios independentes, vários deles de origem eslava. Ronaldo, dá exemplo desses territórios: Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Kosovo, Voivodina, né? Podemos lembrar também da Romênia, da Bulgária. Portanto, são vários territórios que, num determinado momento, eles estão, vamos brincar assim, soltos, dando mole dentro daquele contexto imperialista, onde potências estão doidas para dominar regiões estratégicas. E aí começa a confusão. Por quê, Ronaldo? Porque no meio desses territórios eslavos começa um discurso nacionalista, certo? Pan-eslavista, desenvolvido pela Sérvia, que diz o seguinte: ela tem a obrigação de criar a Grande Sérvia, que seria um grande país de origem eslava, obviamente congregando todos esses territórios independentes que eu acabei de citar, mas obviamente sob o controle sérvio. Portanto, a própria Sérvia, um território eslavo, mais desenvolvido naquele momento que os demais, está querendo conduzir um processo de unificação que atenda aos seus interesses estratégicos. Ah, que bacana! Mais ou menos. O problema é que tem o Império Austro-Húngaro ali de olho também nesses territórios, nessa área geográfica. E esse Império Austro-Húngaro vai ter o mesmo desejo que a Sérvia. Só não vem com aquele discurso nacionalista, com aquele papo bonitinho de Grande Sérvia. A Áustria simplesmente queria anexar militarmente, economicamente, esses territórios livres, mais frágeis naquele momento, certo? Portanto, aí vem a confusão, né? Esses dois países vão se pegar num determinado momento por culpa da posse desses territórios de origem eslava. Mas tá complicado? Vai ficar pior, porque nessa mesma região vai entrar o interesse de uma potência que eu acabei de citar, que já nasceu gigante, que no caso é a Alemanha. Qual é a onda da Alemanha? A Alemanha está querendo usar a Península Balcânica, certo? Para chegar e criar uma ferrovia unindo Berlim a Bagdá, certo? Atual Iraque, né? E aí, Ronaldo? E aí que ela vai querer usar a geografia local, ela vai querer usar o Estreito de Bósforo e Dardanelos para passar com sua ferrovia em direção ao seu objetivo, que basicamente era o petróleo daquela região do Oriente, certo? Lembrando que naquele momento, olha lá de novo a expansão industrial. Estamos falando de uma forte expansão industrial, de uma indústria química cada vez mais forte, né? E de matéria-prima, que nesse caso vamos falar do petróleo, que passa a ser uma questão estratégica para essa expansão. Portanto, a Alemanha quer, né? Ela não quer só o petróleo, na verdade, ela quer ter acesso às ricas fontes de matéria-prima do Sudeste Asiático, do Oriente, de uma maneira geral. Então, a Alemanha também está botando, né, vamos dizer assim, seus dedinhos nessa questão, ao dizer, preciso dessa posse estratégica da região para passar com minha ferrovia aqui. Se eu permitir que qualquer outra nação efetive seus interesses nessa região, o meu especificamente sairá prejudicado. Portanto, a questão está ficando animada. A Alemanha também tem olho grande nessa região, certo? Poxa, já está complicado, vai ficar pior.
que o Império Russo também vai ter interesses na região. Por quê, Ronaldo? Porque o Império Russo vai querer usar, certo, a região balcânica para sair de sua área e manter, através da região mediterrânea, contato comercial direto com a Europa Ocidental, com o Ocidente de uma maneira geral. E para isso, ela, nação ou Estado, como vocês queiram chamar, Império Russo, vai tentar usar, né, a Península da Crimeia e daqui usaria o Mar Negro, e do Mar Negro, de novo, a importância da questão geográfica dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Qual é a onda da Rússia? Ela precisa viabilizar uma rota que vá fazer uma ligação direta entre Império Russo e Europa Ocidental, como eu falei. Portanto, também não é interessante para o Império Russo que nenhuma outra nação tenha hegemonia sobre essa região específica, sobre a danada da Península Balcânica. Então, moçada, eu acabei de brincar, ó, é muito interesse conflitante, é muito nacionalismo numa área só. Isso vai dar confusão, certo? Deu numa coisa chamada Atentado de Sarajevo, que é considerada, né, a causa imediata da Primeira Guerra Mundial. É aquela coisa, iria acontecer a guerra, certo? Tem um contexto que leva ao conflito, ao enfrentamento dessas nações. Precisava de um start. E o start foi dado nessa península. Quando? Quando a Áustria domina uma dessas regiões eslavas pretendidas pela Sérvia. No caso, a Bósnia-Herzegovina. Certo? A Bósnia-Herzegovina será dominada militarmente pela Áustria, né? E no que eu posso dizer que é uma provocação, dentro do território sérvio, os austríacos vão fazer uma demonstração de força, né? E vamos colocar numa parada cívico-militar, vamos colocar assim, os herdeiros do trono austríaco, né, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, eles vão participar dessa manifestação austríaca dentro de um território pretendido pelos sérvios, no caso a Bósnia-Herzegovina. Sarajevo é a capital da Bósnia, certo? E qual é o problema? O problema é que essa família real austríaca, ao participar dessa manifestação, toma tiros, eles são assassinados. Quem assassinou, Ronaldo? Nacionalistas sérvios. Portanto, os herdeiros do trono austríaco são assassinados por nacionalistas sérvios no que é chamado de Atentado de Sarajevo. E aí, o que isso tem a ver com a guerra? Tem a ver com a guerra porque, obviamente, a Áustria exigiu, né, a elucidação do assassinato ou dos assassinatos, certo? Deu um prazo para essa elucidação, né, e deu um ultimato à Sérvia. Em horas, né, se não fosse resolvido, se não fossem entregues as pessoas envolvidas no assassinato, a Áustria iria declarar guerra à Sérvia. Aí começa aquela coisa que a gente, quando eu estou dando aula, parece uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. É o que eu falei para vocês ainda agora. Olha, se não fosse o sistema de alianças militares, talvez a guerra ficasse regional, entre poucas nações, mas tinham alianças militares formadas, né? Vou passar aqui por cima. Ó, lembra que de um lado tinha a Alemanha, certo? Tinha a Áustria, tá? E vamos colocar a Itália também. Só que a Itália, vamos colocar aqui um asterisco, na verdade ela fica neutra. E do outro lado, Ronaldo, quem é que está? Do outro lado, lembra? Tem a Inglaterra, certo? Tem a França, tem o Império Russo, certo? Que eu disse que tem um acordo de proteção com a Sérvia. Olha lá que legal, a coisa ficando complicada. Lembra? Isso aqui é a Tríplice Aliança, né? E aqui é a Tríplice Entente Cordiale, né? E aí, Ronaldo, por que vai ter essa guerra, né, entre as partes? Se a coisa era só Áustria e Sérvia se pegando pelo atentado de Sarajevo, pelos interesses dessa península balcânica. A questão será o seguinte: a Áustria dá um ultimato à Sérvia para que o crime dos seus herdeiros seja elucidado, para que os envolvidos sejam entregues à justiça, né? E como isso não foi feito, é uma questão nacionalista envolvida,
né, depois que o prazo é cumprido, né, foi dado o ultimato, e a Sérvia não cumpriu esse prazo dado no ultimato. Então, a Áustria declara guerra à Sérvia. Só que a Sérvia tem um acordo de proteção, né, um acordo bilateral com a Rússia, que é obrigada por esse acordo a declarar guerra aos austríacos. Só que o austríaco tem um acordo com a Alemanha, que aí declara guerra aos russos, certo? Mas o russo tem um acordo com a Inglaterra e França, aí você já sabe qual é o resultado final dessa brincadeira, certo? Milhões de pessoas mortas por culpa desse interesse econômico, industrial em expansão, certo? Por essa ideologia nacionalista altamente belicosa, né? Por interesses que não foram satisfeitos nessa partilha colonial, pelo fato da Alemanha já ter surgido como uma grande potência industrial e também muito por essas alianças militares que transformaram uma questão regional, limitada de determinadas nações, num conflito que atingiu praticamente todo um continente e que posteriormente envolveu países de outros continentes, numa verdadeira guerra mundial. Certo, moçada? Então, nesse primeiro momento, paramos por aqui, tá? Contextualizamos a guerra, falamos por que ela atinge esse caráter mundial, vamos colocar assim. Eu, basicamente, ainda considero essa guerra uma guerra muito europeia, certo? Bastante europeia, vamos chamar assim. Mas, sem dúvida nenhuma, uma guerra que vai acabar trazendo consequências gravíssimas para o mundo, né? Em aulas futuras vamos falar de suas consequências econômicas, políticas, sociais, geopolíticas e até culturais, psicológicas. Haja consequências para a humanidade segurar depois de um conflito dessa dimensão, com tamanha capacidade de destruição e transformação. Tá bom, galera? Espero contar com vocês na próxima aula, tá? Continuem se cuidando. Um abração para vocês. Valeu!